Um sinal de alguém com uma consciência elevada, talvez um jeito de perceber o mundo muito melhor, é alguém que valoriza os detalhes. Então, as pequenas coisas, sejam elas as pequenas coisas que Deus faz na nossa vida por meio da graça, ou seja, as pequenas coisas que nós fazemos ao longo do dia ou no trabalho, essa pessoa que valoriza isso tem uma percepção e uma consciência de outro nível. O que eu quero dizer é que você não deve ser perfeccionista, claro, porque o perfeccionista ele analisa, ele vê se está tudo perfeito e assim publica o que ele tem que publicar ou cria o que ele tem que criar. O que eu estou te chamando não é isso, é simplesmente para você perceber que talvez em um pequeno sentimento Deus esteja falando com você, ou talvez em um pequeno detalhe e a sua obra será muito melhor. Porque um artista renomado não é aquele que copia todo mundo. Por exemplo, se eu copiasse o formato de uma casa em todos os desenhos, a minha casa, a minha arte não seria uma arte renomada e nem uma arte diferente. Mas se eu focasse nos detalhes em que essa casa tem, eu com certeza teria um reconhecimento, eu traria uma glória a mais para Deus. E o que Deus quer que você faça não é que você imite todo mundo, mimetize e repita como as pessoas fazem, porque as pessoas fazem somente o que pedem, nunca fazem com excelência. E o que Deus pede, principalmente, é algo chamado excelência. E excelência não se constrói fazendo repetidamente a mesma coisa ou repetidamente o principal somente. A gratidão seria um detalhe. Já foi grato por um lápis que você tem, sei lá, um mouse, qualquer coisa. Você já foi grato por pequenas coisas, pequenos detalhes que fazem a sua vida muito mais agradável. Eu imagino que sem um livro, que é algo pequeno, um detalhe, eu não teria o conhecimento que hoje eu tenho e teria uma vida muito pior. E provavelmente com você é a mesma coisa. E voltando no tema, não sei se eu abordei, mas indo para o tema dos erros, um detalhe pode destruir a sua reputação, porque em Eclesiastes 10:1, Salomão disse que assim como uma pequena mosca morta pode estragar um perfume inteiro, um pequeno erro, uma estultice, uma tolice pode destruir a sua reputação. Então você não é grande demais para que os erros, os detalhes, as pequenas coisinhas não importem, e você também não é pequeno demais para isso. Em Lucas 17, 7-10, Jesus daria um complemento a isso que eu estou falando, dizendo para você fazer isso de focar no detalhe, ser excelente, não por vanglória e não por uma recompensa, mas fazendo o bem pelo bem e o certo pelo certo, porque ele ensina que aquele que faz somente o que o Senhor pediu, então Deus ou um chefe, ele pode se chamar servo inútil. Por quê? Porque só fez aquilo que o Senhor pediu. E isso é porque ele faz o certo, pelo certo, e não esperando uma recompensa, não esperando que o Senhor vai lá e faça um jantar para ele, ou aumente o salário dele. Não, a gente expressa a nossa identidade e não expressa por algo. Você não é o que você é porque você quer uma recompensa, entende? Você é o que você é porque você apenas expressa o que você é. Ficou um pouco confuso, mas é isso. Deus quer que você aprenda a focar não, a dar valor aos pequenos detalhes. Talvez momentos da sua vida, ou talvez a voz dele que fala no silêncio, talvez com uma voz muito calma e baixinha, mas que você pode ouvir se prestar atenção. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Muito obrigado mesmo e até mais.